Salmos, capítulo 125, verso 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, nós estamos lendo um salmo que faz parte de um conjunto de salmos que começa lá no capítulo 120, são chamados os Cânticos dos Degraus. Ou seja, quando os peregrinos de Israel voltavam a Jerusalém, e eles tinham que voltar pelo menos 3 vezes ao ano. Então, irmãos, todo homem, ele voltava para a cidade de Jerusalém cantando cânticos e entoando louvores ao Senhor. Porque isso trazia sobremaneira uma paz específica para todo o povo. E vejam, irmãos, que interessante que quando o povo de Deus, que estava em outros lugares, voltavam, eles voltavam entoando cânticos e hinos espirituais. O que isso quer dizer? Em todo o retorno a Jerusalém, o que mantinha os irmãos unidos, o que trazia a graça, foi exatamente esses versos que nós lemos lá no capítulo 5 de Efésios. Os irmãos eram cheios do Espírito Santo, cantando louvores e entoando canções ao Senhor. Isso é muito gratificante para nós que aprendemos da parte de Deus que precisamos andar juntos. E realmente, irmãos, muitas vezes em toda a nossa caminhada cristã, nós vamos depender uns dos outros. E quando dependemos uns dos outros, isso nos traz muita graça e nos traz um crescimento espiritual, porque nós vemos que não conseguimos nada sozinho na vida espiritual e na vida com o Senhor, porque o Senhor mesmo, ele delegou essas funções para nós, para que nós pudéssemos nos colocar dependentes uns dos outros. Por isso que na igreja todos são irmãos, ainda que alguns tenham lugares de preeminência, mas na verdade todos são irmãos. Desde aquele que limpa a cadeira, até aquele que fala a palavra de Deus, até aquele que trabalha na casa do Senhor. Aliás, nós sabemos que quanto mais encargo da parte do Senhor, mais servo os irmãos precisam ser. E quando nós lemos que chegamos nesse salmo de número 125, que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, nós precisamos entender que nós precisamos realmente ter uma fé inabalável. E você poderia perguntar para mim o que é uma fé inabalável? É uma fé que, independente das circunstâncias, independente daquilo que passa, independente daquilo que nós estamos fazendo, é uma fé que ela está totalmente colocada no autor da nossa fé, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é para isso que nós precisamos trabalhar, para que possamos juntos ter realmente uma fé inabalável. E sempre os primeiros versos das canções era aquela parte do louvor que trazia segurança aos corações. Por isso que o segundo verso vai dizer: porque como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo, guardando o seu povo. E realmente, irmãos, nós precisamos ter em mente que não importa aquilo que passamos ou aquilo que fizemos, o Senhor sempre está nos guardando. Mas como então, irmãos, nós vamos ter uma fé inabalável? Realmente é difícil ter uma fé inabalável, porque realmente nós, irmãos, nós somos inconstantes na obra do Senhor. Quando tudo vai bem, quando tudo está se passando da maneira que nós gostamos, quando as coisas estão acontecendo da maneira que nós organizamos, e tem alguns irmãos que são bem organizados entre nós, que gostam de fazer as coisas milimetricamente conforme aquilo que projetou, né? Mas quando as coisas fogem dos nossos projetos, daquilo que nós temos projetado para a nossa vida, muitas vezes nós nos abalamos. Por quê?
Porque nós estamos andando segundo os nossos próprios caminhos e não segundo o caminho de Deus. Por isso que o Salmo 37 vai dizer assim, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas como é que nós vamos ter essa fé inabalável se nós temos os nossos próprios caminhos, as nossas próprias posições e as nossas próprias entregas? Veja, irmão, que a nossa vida é como um vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. E tudo aquilo que nós projetamos para esse ano não acontecerá conosco, porque realmente nós não estamos no propósito de Deus. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós confiamos nele, nós estamos dizendo para ele assim, Senhor, a minha vida é tua. Se hoje eu vivo, se hoje existo, existo para ti. Se hoje eu morro, morro para ti. Mas eu sou teu. E essa é a nossa realidade, irmãos. Nós somos do Senhor. E quer vivamos, quer morramos, como diz Romanos capítulo 14, verso 28, nós somos do Senhor. E o Senhor está edificando a sua igreja. E realmente a porta do Hades não prevalecerá contra ela. Mas, às vezes, a edificação da igreja nos abala, porque nós esperamos outras coisas. Nós esperamos ter, às vezes, um bom emprego, ter segurança financeira. Mas o que é bom para nós, realmente, às vezes, é não ter segurança financeira. Porque se nós tivéssemos alguma segurança financeira, nós estaríamos confiando nas instabilidades da riqueza e não colocando a nossa fé e o nosso coração na palavra do Senhor. Por isso, como fazer para ter uma fé inabalável? A primeira coisa é nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. O Senhor Jesus mesmo disse que eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimentar jamais terá fome. Veja, irmão, que interessante. O Senhor é a palavra de Deus. A palavra diz, no princípio era a palavra, João 1:1. E nós precisamos nos alimentar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que realmente a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias dessa vida. Precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, para que realmente possamos prosseguir firmes nessa jornada a qual o Senhor tem nos chamado. E essa é uma jornada maravilhosa, porque o fim dela nós já sabemos. Nós vamos ser glorificados juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou na nossa morte, quando nós nos encontrarmos com Ele, ou na sua vinda, se formos com Ele arrebatados. Então veja que interessante. Por isso que a nossa confiança, por isso que a nossa fé precisa estar no Senhor, não nas coisas desse mundo. E em terceiro lugar, irmãos, nós precisamos, como eu sempre falo para os irmãos, ter uma vida de oração, nos alimentar da palavra, entregar o nosso caminho ao Senhor e ter uma vida de oração. Porque é tão importante o crente que tem uma vida de oração, um crente que tem os seus momentos em secreto com o Senhor, é um crente que tem vida. Como a gente sempre está falando entre os irmãos, é um crente que emana o bom perfume de Cristo. É como às vezes uma pessoa que te abraça, ela fica com o teu cheiro, não é? Você está tão próximo daquele irmão que você vê, nossa, eu cheguei tão próximo daquele irmão que eu consigo sentir o cheiro dele em mim. É exatamente isso, irmão. Nós temos o perfume de Cristo quando nós temos esses momentos em secreto com o Senhor. E você vê que o Senhor, sendo Deus, 100% Deus, Ele usou a sua maneira de ensinar peculiar. Ele, em vários momentos da sua vida, ele se retirava para quê? Para orar. E eu pergunto para mim e para você, o Senhor precisava se retirar para orar? Ou ele não tinha comunicação direta com o Pai? Tinha, irmão. Mas ele queria nos demonstrar que para ter uma fé inabalável, nós precisamos ter momentos de oração e uma vida de oração. E veja, irmãos, eu vejo tantos irmãos procurando tanto uma maturidade espiritual,
Mas vejo tão poucos irmãos de joelhos dobrados na sua casa, orando, tentando adquirir essa maturidade espiritual. Irmão, é tão importante nós sabermos que sem graça não há conhecimento, sem conhecimento também não há graça. A graça e o conhecimento é como se fossem os trilhos de um trem. O trem vai naquele trilho e ele consegue andar justamente na maneira adequada. Mas se você tentar de uma maneira só, ter conhecimento e não ter graça do Senhor, você vai se enredar nos seus próprios conhecimentos, nas suas próprias indagações, nas suas próprias fraquezas mentais. E talvez você vai adquirir uma doença mental. Como hoje, nós vemos que isso é muito fácil entre nós. Irmãos que realmente aceitam o Senhor como Salvador das suas vidas, mas dependem de psicotrópicos para ter uma vida cotidiana saudável. Muitas vezes há necessidade de remédios, e não estou dizendo que não é para você deixar de tomar o seu remédio, mas muitas vezes há uma necessidade de dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao Senhor, porque o Senhor está no equilíbrio dessas coisas. Então, se você dobra o seu joelho, se você tem esses momentos de oração, se você tem sido um exemplo de oração para a sua família, e você ainda precisa tomar esses remédios, tome seu remédio. Mas veja que interessante, nós procuramos primeiro as coisas desse mundo e esquecemos as coisas de Deus. Por isso que tudo que acontece com nós abala a nossa fé, enfraquece a nossa fé. Ora nós estamos no céu, ora nós estamos no inferno. Parece que agora eu estou passando por um vale, irmão. E é o vale da sombra da morte. E você vê o irmão triste, e nós nos entristecemos, irmão. Vê o irmão chorando e nós choramos, irmão. Vê os irmãos angustiados e nós nos angustiamos, irmãos. Por isso, um dos princípios elementares para ter uma fé inabalável é a comunhão dos irmãos. Porque na comunhão nós alcançamos descanso para as nossas almas. Você entende? O Senhor diz assim: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E quando você olha para a vida do Senhor, você vê que ele sempre ele estava entre os irmãos. Porque essa maneira peculiar de ensinar o Senhor precisa tocar o nosso coração. Aonde o Senhor estava? Ele estava com os discípulos. Ele nunca andava só, era difícil o Senhor andar só. Por isso que o Senhor diz: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. Mateus, capítulo 11, verso 28, 29 e 30. E você vai ver que quando você alcança essa plenitude da graça de Deus, que é a comunhão dos irmãos, você realmente, quando você está cansado, os irmãos te fortalecem. Quando você está desanimado, os irmãos te animam. Quando você está chorando, os irmãos te consolam. Quando você está fraco, os irmãos juntos te tornam forte. Quando você está coxo, manco, os irmãos te carregam. Então você entende o que é uma plenitude de uma fé inabalável. Por isso que os irmãos, quando iam cantando alegres, imagina uma reunião tão alegre, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os montes de Sião são montes inabaláveis. Qual é o grande problema nosso? O grande problema nosso é que, às vezes, nós não confiamos no Senhor da maneira adequada. Porque, às vezes, tentamos ter paz em outros lugares. E o Senhor fala assim, João, capítulo 16, verso 33, irmãos. Vamos achar aqui. Veja que interessante, muito conhecido. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Veja, no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja que interessante. Você precisa ter paz em quem? Em Jesus. Ele é o autor da nossa paz. Só nele você vai ter paz. Se você tentar ter paz nesse mundo,
você vai trazer uma contradição muito forte para sua mente. Porque quando você estiver passando por aflições, por angústias, você não vai entender, você vai se questionar, uai, mas eu sirvo ao Senhor. Não era para eu ter paz? Mas essa paz que o Senhor Jesus nos mostra, ela excede todo o nosso entendimento de paz. Não é essa paz que você está pensando. É uma paz de espírito, onde você descansa em Cristo Jesus. E quando você descansa em Cristo Jesus, não faz mal pelo que você está passando. Se você está passando por angústias, por perseguições, por flagelos, você está em Cristo, descansando em Cristo. E em Cristo nós encontramos essa paz. No capítulo 7 de 2 Coríntios, capítulo 7 de 2 Coríntios, a partir do verso 5, Segunda Coríntios, capítulo 7, verso 5, diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e tremores por dentro. Veja o 6. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Veja o que eu estou dizendo para os irmãos. Paulo ele está dizendo aqui que ele estava abatido. No capítulo 2, verso 12, ele diz assim, que uma porta me foi aberta no Senhor, quando cheguei a Trode, mas eu não tive descanso porque eu não vi o meu companheiro Tito. Então despedi-me dos irmãos de Trode e fui para a Macedônia. E agora no capítulo 7 ele chega na Macedônia e ele diz que em nada eles tiveram tranquilidade. Tremores por fora e lutas por dentro. Lutas por fora e temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, ou seja, Paulo está dizendo o quê? Eu estava abatido, irmãos. E eu estou escrevendo para vocês que eu estava abatido. Mas ele diz, porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Veja que interessante. Veja que importante. Veja como você e eu precisamos ser o Tito dos irmãos. Veja como nós precisamos manter essa unidade do Espírito no vínculo da paz com o maior amor possível. Por isso que Paulo diz, procurando diligentemente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque a unidade dos irmãos é algo que nos consola, irmãos. A unidade dos irmãos é algo que traz alento para os nossos corações. E é algo que o Senhor Jesus já derramou à igreja, já está dado à igreja. Porque a palavra diz, procurando diligentemente manter. Capítulo 4, verso 3 de Efésios. Se você precisa manter, André, é algo que você tem. Não é algo que você precisa alcançar. Então você tem, eu tenho a unidade do Espírito com todos aqueles que invocam o nome do Senhor. E você vê que é por isso, irmãos, que o diabo bate tanto contra a unidade dos irmãos. E é por isso que cada dia mais você vê denominações se separando, e se separando, e se separando, e se separando, porque é uma arma na mão do diabo a separação dos irmãos. Porque se separando nós não estamos mantendo a unidade do Espírito no vínculo da paz. E se nós não estamos mantendo a unidade do Espírito no vínculo da paz, como que nós vamos nos consolar mutualmente? Como? Veja, Paulo diz que ele estava em luta por fora, muitas lutas. Ele foi atribulado desde o primeiro dia que ele chegou na Macedônia. E por dentro ele estava temeroso, com medo. Então no verso 6 ele diz, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Nossa, irmão,
Imagine o coração do apóstolo com a chegada do seu irmão. Imagine que importante você estar no momento certo, na hora certa, de quando o irmão precisa de você. Imagine o quanto que eu preciso de vocês e vocês precisam de mim e que nós precisamos uns dos outros. Imagina que grandiosidade nós podermos alcançar o espírito dessa palavra. Porque se nós não alcançarmos, nós não vamos ter uma fé inabalável. Por isso que os irmãos, eles são abalados por tudo quanto é tipo de coisa que acontece. E não conseguem se fortalecer na fé. Não conseguem prosseguir. Não conseguem prosseguir para o alvo. Porque não tem essa comunicação com os irmãos. Não tem essa ligação de amor. Por isso que o apóstolo João, nos seus últimos escritos, ele vai falar tanto sobre amor. E você vê que os irmãos, às vezes, desqualificam as cartas de João porque falam só de amor. Amai, amar, tem que amar, meu irmão. Mas o amor é o maior de todos os dons. Paulo diz, eu vou lhes ensinar um caminho melhor. No capítulo 12 de 1 Coríntios. E qual é esse caminho? Capítulo 13. O amor. Esse é o caminho, irmão. Esse é o caminho do Senhor. Esse é o caminho do companheirismo. A palavra diz que, tendo Jesus amado os seus, os amou até o fim. E no fim da vida do Senhor, ele só tinha os seus amigos. E ele deu a vida pelos seus amigos, para que os seus amigos pudessem alcançar esse testemunho do que é ter uma fé inabalável. E se nós conseguimos alcançar essa fé inabalável, nós vamos fazer e ter um grande testemunho nessa cidade. E ser um grande testemunho nessa cidade, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 13, ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Por que ele está falando isso? Porque ele tem uma fé inabalável. Ele diz que ele já soube passar por escassez, como ele também já soube passar por abastança. Já soube ter bastante comida, mas já soube passar fome também. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que ele fala isso? Porque a fé dele é uma fé inabalável. Mas entende, irmão, a nossa fé é inabalável. Mas às vezes nós podemos estar abatidos. Você consegue entender? É difícil, né? Em 2 Coríntios, capítulo 6, quero ler lá com os irmãos. Existe uma frase muito interessante, que parece um paradoxo. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, Paulo vai dizer assim, entristecidos, mas sempre alegres. Ou Paulo, você pode pensar, Paulo não devia estar muito bem aqui, né, irmão? Ou o texto não foi bem traduzido, né? Não deve ter sido bem traduzido. Porque o contrário de triste é alegre. Bote no dicionário lá, irmão. O contrário de alegre, triste. Mas Paulo diz assim, entristecidos, mas sempre alegres. E veja que situação. Muitas vezes nós podemos estar entristecidos, mas sempre alegres. Isso não quer dizer que nós vamos perder os nossos sentimentos, Stênio. Nós nunca vamos deixar de ser humanos. Aliás, quanto mais nós crescemos em Cristo Jesus, mais os nossos sentimentos reais são aflorados dentro de nós. Mais você chora, irmão. Mais você se alegra. Não pense que um servo do Senhor, ele fica grandão, né? Inabalável é aquele que não ri, mas também não chora. Não é abatido. Pode estar acontecendo nada, não. Não estou falando de sentimentos, irmãos. Estou falando de fé. A fé é inabalável, mas muitas vezes nós nos entristecemos. A nossa fé nos traz a esperança da vida eterna. A nossa fé nos guarda o nosso pensamento, guarda a nossa mente, mas muitas vezes nós passamos por momentos tristes. Assim como o Senhor, no capítulo 11 de João, quando ele chega diante de Lázaro, que jazia morto 4 dias,
A palavra diz assim, João 11:35, Jesus chorou. Nossa, se Jesus chorou, irmão. Talvez você pode dizer, Jesus estava meio sentimental ali. Não, irmão. Jesus chorou porque ele gostava do seu amigo. E essa semana passada, todos os irmãos sabem, nós perdemos um ente muito querido nosso, meu cunhado Jackson. Estava o Dani e a Luana lá em casa quando eu recebi a notícia. E nós ficamos tão tristes e choramos demais, irmão. Estamos até agora chorando. Porque era uma pessoa muito querida, muito alegre, muito feliz. Né? No começo da nossa jornada eu falava para ele, cunhado não é parente, mas eu errava. Porque ele foi mais que um irmão. Meu pai não teve 5 filhos, teve 6 filhos. Porque ele era um filho do meu pai. Ele era um irmão nosso. Cheio de vida, cheio de saúde, foi tirado como de repente. E nós precisamos, e eu me entristeci muito com isso. Só que quando me entristeci, lembrei da palavra do Senhor, está escrita em algum lugar, entristecidos, mas sempre alegres. Salmo 103, gloriosa é a partida do justo perante ao Senhor. Então fui confortado, não apenas pelos irmãos, mas também pela palavra de Deus. Porque não é fácil, né, irmã Andressa, ela perdeu seu irmãozinho. Não é fácil nós perdermos aqueles que nós amamos, irmãos. Você vê Paulo, quando ele vai se despedir dos irmãos, ele chama os presbíteros de Éfeso, e ele diz, essa vai ser a última vez que eu vou ver vocês. Os irmãos choram, beijam ele, abraçam ele chorando, porque eles amavam Paulo. E eles iam sentir falta de Paulo. Mas é nessas horas que nós estamos entristecidos que nós precisamos dos irmãos. É nessas horas que o nosso coração está dilacerado que nós precisamos dos irmãos. Porque nós não somos como aqueles que retrocedem, irmãos. Nós, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, nós prosseguimos para o alvo. Ainda que não seja como nós queríamos. Nós queríamos estar juntos, nós queríamos brincar juntos, nós queríamos fazer tudo juntos, porque eu e o Jacques parecíamos que nós éramos unidos de alma, assim como o Davi e Jonatas, né? 1 Samuel capítulo 18. Eu gostava de passarinho, ele gostava também. Eu gostava de pescar, ele também. Eu gostava de tantas coisas, ele também. Fazíamos tudo junto. E ele foi tirado, como de repente. E hoje faz muita falta. Mas sexta-feira, quando ele estava lá em casa, ele foi sexta-feira lá em casa, sentou na cadeirinha que ele sempre sentava, ele olhou para a parede e ele falou assim, Isa, parece que foi ontem que eu tinha 17 anos e eu estava sentando os tijolos dessa casa. E eu fico pensando, foi mais ou menos o que o meu pai falou também quando partiu. Ele me chamou e disse, meu filho, o pai foi um menino, e hoje o pai é um homem, está partindo, e parece que tudo foi um piscar de olhos. E ele falou, Isa, parece que foi ontem, cara. Eu vinha de bicicletinha, aquele chapelão, tu lembra? Eu digo, lembro. Ele ensinou eu e o Marcelo a tocar violão. Ele disse, parece que foi ontem. E eu, essa semana, vou fazer 50 anos, se Deus quiser, ele falou. Mas esse não era o propósito de Deus para a vida dele. Era o nosso. Que ele fizesse 50, 51, 60, 70, vivesse muito. Porque eu falava para ele, você, Jackson, você vai enterrar todos nós. Mas não era assim que o Senhor queria. Aprove a Deus levá-lo. Mas nós ficamos. E ficamos com a dignidade e o respeito de prosseguir e seguir a carreira que nos está proposta. Lembrando sempre, irmãos, dos nossos irmãos que partiram, como Hebreus capítulo 13 fala. E que a nossa vida é como um piscar de olhos. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos mais, irmão. Não importa a idade, não importa a saúde, porque se vivemos ou se morremos, vivemos e morremos para o Senhor. Amém? Nós precisamos ter essa fé inabalável, que não se abala pelas circunstâncias, que não se abala pelo aquilo que acontece, ainda
que o que aconteça pode tirar o nosso chão. Parece que nós estamos sem chão. O que aconteceu? Realmente parece um sonho. Como isso pode acontecer? Aconteceu, irmão. E agora? Agora eu tenho o Senhor. Agora eu tenho os irmãos. Agora eu tenho responsabilidade com a casa de Deus. Preciso prosseguir. Paulo diz, uma coisa eu tenho feito. Prossigo. Prossigo e prossigo. Amém? Como que nós vamos prosseguir, irmãos, com essa fé inabalável? Efésios, último texto, capítulo 6. Verso 13. Efésios capítulo 6, verso 13 vai dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes resistido tudo, permanecer inabaláveis. E o dia mau chega. Para mim e chega para você. Alguns irmãos, intérpretes da Bíblia, dizem que o dia mau é a morte. Mas nós temos muitos dias maus no decorrer de toda a nossa vida, irmão. Não temos só dias de alegria, mas temos dias maus que precisamos aprender a passar. E se nós não tomar essa armadura de Deus, nós não vamos resistir a esse dia mau. Talvez quando esse dia mau chegar, nós tropecemos na fé e decaiamos da nossa fé. Mas se nós tomarmos toda a armadura de Deus, nós vamos conseguir resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? E daí você pode ler em casa. Quais são as vestes de um soldado romano daquela época? É isso aqui que Paulo está falando. Amém? Vamos ler lá, irmãos. Tem um pouquinho de tempo ainda. Vamos continuar lendo. (14) Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, pelo qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tomai ou cingi-vos com a verdade. Precisamos ser verdadeiros, irmãos. Vestindo a couraça da justiça. Ser justos, irmãos. Porque somos justificados por Cristo. E quero falar bem superficialmente sobre as vestimentas de um soldado. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Está firme. Firme no evangelho, irmão. Embraçar o escudo da fé para poder se defender dos dardos ou apagar os dardos inflamados do maligno, que são muitos. Já falei para os irmãos, são mais de 9.000 pensamentos todos os dias que são colocados nas nossas mentes. Muitas coisas. E se nós não termos o escudo da fé, nós não vamos conseguir apagar esses dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação. Sabe, o capacete da salvação é aquilo que Davi falou lá no Salmo 51, quando ele diz: restitui-me a alegria da salvação.
Às vezes você esquece de onde o Senhor te tirou e onde que Ele te colocou. Segundo o texto de Paulo aqui em Efésios, Ele nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo, com Cristo. Já estamos lá. Ainda não, mas já. Porque essa é a nossa certeza. Então nós precisamos revestir-nos dessas verdades. Porque se nós tomar toda a armadura de Deus, nós vamos resistir no dia mau. E depois de termos aguentado tudo, permaneceremos inabaláveis. E aqui, irmãos, são todas as roupas de defesa. Apenas uma arma de ataque, que é a espada do Espírito. Qual é a nossa arma, irmão? Qual é a arma do crente? A palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Por isso nós somos inabaláveis. Davi, no mesmo Salmo 51, verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Veja, irmãos, como é grandioso você ter um espírito inabalável. Como é grandioso você se entristece, você chora, às vezes você até se desespera, ou como Paulo até, você se considera vencido. Mas, quando você é inabalável, porque você está firme no Senhor, você levanta a cabeça e prossegue. Porque Hebreus capítulo 10, verso 39, vai dizer assim: nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, irmãos? Entristecidos, mas sempre alegres. Como vencidos. Vamos ler lá, para finalizar, irmãos. Capítulo 6 de 2 Coríntios. Veja o verso 8. Por honra ou por desonra? Por infâmia ou por boa fama? Como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, mas contudo eis que vivemos. Como que castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a nossa realidade, quando nós temos uma fé inabalável. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que realmente tem nos dado a direção, Senhor, que tem nos mostrado por onde devemos seguir, Senhor, que tem nos mostrado a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, e a tua graça, Senhor. Muitas vezes nós não entendemos os teus preceitos, Senhor, a tua vontade, mas mesmo sem entender, Senhor, nós nos sujeitamos a ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós cremos na tua palavra, Senhor. Cremos no teu Espírito Santo. Cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, Senhor. Cremos em tudo que o Senhor tem nos entregado, Senhor.
Te pedimos que o Senhor fortaleça os irmãos no homem interior, Senhor, para que realmente possamos ter essa fé inabalável, Senhor, para que nem a tristeza, nem a angústia, nem a perseguição, Senhor, nem os perigos de fora, nem os temores dentro de nós possam nos abalar, Senhor. Nós queremos seguir firmes e constantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão que o Senhor tem nos unido, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa nos dar cada vez mais comunhão com os irmãos, amor pelos irmãos, para podermos não amar somente de palavras, Senhor, mas amar com os nossos atos, com os nossos membros, Senhor, amar com aquilo que temos, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, em toda a fraqueza que temos, Senhor. Nos livra, Senhor, de um espírito faccioso, um espírito de divisão, de facção, Senhor, mas nos dá um espírito de amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, Senhor, para que possamos vencer, Senhor, as astutas ciladas do maligno, Senhor. Nos ajuda realmente, Senhor, a nos armar com toda a armadura espiritual, Senhor. Sabemos que essa armadura espiritual é para o novo homem, Senhor, é para a igreja. Mas te pedimos, Senhor, que o Senhor possa ajudar a nossa mente, se porventura não conseguimos ainda alcançar as grandezas e as profundidades da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda na nossa ignorância, Senhor. Nos ajuda, Senhor, no nosso modo de pensar, Senhor. Nos ajuda nas nossas indagações, Senhor. Porque sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos auxiliar em toda a fraqueza, Senhor, que temos. Que o Senhor possa apacentar o nosso coração, aqueles que estão com os corações fragilizados, Senhor. Que o Senhor possa acalmar, Senhor, aqueles que estão agitados, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, em todas as fraquezas que temos. Que a nossa fé, que a nossa força e toda a nossa gratidão possa estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que possamos seguir firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, Senhor. Para que possamos prosseguir cada irmão em cada debilidade que o Senhor conhece. Nós precisamos ainda, Senhor, deixar muitas coisas que temos nas nossas mãos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Assim como o Senhor falou para o jovem rico, algo ainda te falta. Ó, Senhor, nos ajuda. Nós queremos largar tudo aquilo que tem nos separado de Ti, Senhor. Tudo aquilo que tem nos afastado da Tua obra, da comunhão dos irmãos, Senhor. Todo pecado oculto, Senhor. Tudo aquilo que só o Senhor e nós conhecemos. Nos ajuda, Senhor, em cada debilidade, em cada fraqueza, Senhor. Queremos Te pedir que o Senhor alimente, Senhor, as nossas mentes e as nossas emoções com a Tua palavra, Senhor. Que quando nós lermos a Tua palavra, nós possamos realmente entender aquilo que a Tua palavra diz, Senhor. Não queremos mais ler a Tua palavra, Senhor, com o óculos da religiosidade, Senhor, mas queremos ler a Tua palavra, Senhor, com o coração aberto, Senhor, sabendo, Senhor, que a tribulação é o fogo que nos aquece, Senhor, e a Tua palavra é um martelo, Senhor, que nos molda, Senhor. Por isso Te pedimos, Senhor, nos aquece essa noite e nos molda pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. A Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha, Senhor. Nós Te pedimos e Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque confiamos única e exclusivamente no Teu Espírito Santo, Senhor, para falar a Tua palavra. Nos livra, Senhor, de confiar em nós mesmos, mas nos ajuda em cada caminhada e em cada jornada, Senhor, até que todos nós cheguemos, Senhor. E nós temos fé que todos nós vamos chegar, Senhor. Porque aquele que começou a boa obra, a completará até o dia de Cristo. E nós Te agradecemos por essa certeza que nos deixa inabaláveis
não porque confiamos em mesmo, mas porque confiamos em Ti, nosso Senhor, Redentor e Salvador. Amém, Senhor. Proclamamos